o meu nome é Leninha Sendim e tu estás no curso online de como programar a mente de um atleta campeão. E se tu estás aqui, desde já muitos parabéns, fico muito feliz por teres tomado esta decisão importante de poderes de uma forma mais consciente avaliares e perceberes de que forma é que tu estás a agir, de que forma é que tu pensas e provavelmente poder aprofundar ainda mais o que é que tu podes aprender e desaprender com este curso. E qual é a melhor forma de podermos falar sobre comportamentos e emoções? Vou começar pela forma mais fácil que eu tenho para chegar até vocês. Falar um bocadinho sobre mim. Quem é a Leninha? A Leninha era e ainda é uma menina muito ativa. Eu lembro que desde pequenina as pessoas me perguntarem: Leninha, o que é que tu queres ser quando fores grande? E eu respondia prontamente: eu quero ser professora de ginástica. Vezes e vezes consecutivas. Lembro-me uma altura na escola primária da professora dizer que ia haver um campeonato de natação em Guimarães. Guimarães é uma cidade até relativamente perto de Barcelos. Barcelos, que é a cidade onde eu nasci. Atualmente moro no Porto, mas nasci e morei muitos anos da minha vida em Barcelos. E lembro da professora perguntar e dizer que ia haver um campeonato de natação, quem queria participar. Obviamente eu era da primeira fila. Obviamente eu estava lá. Professora, eu quero participar. E lembro, passados uns dias, íamos fazer esse campeonato e eu chegar àquele pódio na piscina, onde nós todos nos fomos preparados para saltar para a piscina, e eu pensar assim: eu não sei nadar. Mas não interessa. Eu mandei-me, fui, não sei como, devo ter chegado em último, certeza absoluta, e toda a gente se deve ter apercebido que eu não sabia nadar, mas era para aquele lado que eu menos me importava, não me importava mesmo nada. E mais à frente ainda tive mais uma situação muito caricata que, quando já tinha para aí uns 12, 13 anos, o meu professor de Educação Física anunciar na turma que ia haver uma maratona na cidade de Barcelos, onde faziam todos os anos essa maratona, onde participavam pessoas de várias faixas etárias, e perguntou quem queria participar. Mais uma vez, lá estava eu. Eu quero, professora, conte comigo. Lembro desse dia chegar a casa e dizer: mãe, amanhã tenho uma prova de atletismo. E a minha mãe dizer: não, tu não vais. Eu: não vou. Como é que eu não vou? Não, tu não vais, porque tu és muito magrinha, tu és muito fraquinha, tu comes mal, tu alimentas-te mal. Coitada, ela dizia isso porque eu já tinha tido uma anemia, aliás, 2 anemias e uma hepatite quando era mais nova. E ela, com o melhor das intenções, com o melhor dos amores, tentava sempre super proteger-me e dizer-me: não, tu não vais, tu não vais. Mas eu cheguei à cama e pensei: caramba, eu tenho tanta força, eu tenho tanta energia, como é que ela diz uma coisa dessas? Eu tenho que ir. E lembro-me inclusive de, nesse dia, meter o despertador a tocar, de manhã acordar muito sorrateiramente, tomar um pequeno almoço, vestir-me. E quando cheguei à parte de calçar os ténis, que foi a última coisa que eu fiz para não acordar ninguém em casa, lembro-me de olhar assim e não encontrar os meus ténis. Obviamente, a minha mãe sabia a filha que tinha. Tinha-me escondido os ténis. Mas eu tinha muita força de vontade. Eu queria mesmo ir, até porque eu tinha muita energia, eu sentia sempre muita vontade de estar em ação. E então o desporto movia-me dia após dia, eu sentia que era mesmo aquilo que eu queria fazer. Comecei assim a olhar para a sapateira e pensei: o que é que eu tenho aqui parecido que pode, borracha e tal, o que é que eu tenho aqui parecido que pode dar para eu correr? Olhei e encontrei. Na altura nós utilizávamos assim umas galochas, com os olhinhos de sapinho, uma certa animação para as crianças, e eu tinha umas, que foi precisamente isso que eu calcei. E lembro de calçar isso, estava um dia de calor infernal, meter os calções e tal, equipamos, chegar à pista, chegar à meta, que era no centro da cidade de Barcelos, e toda a gente começou assim a olhar para mim, e o professor: oh, Leninha, vais correr assim? Eu: vou, professor, tenho que ir. Olha, a minha mãe escondeu-me os ténis, mas eu tenho que ir, isto dá perfeitamente para correr. E ele: Leninha, mas tu achas que consegues correr desta forma? E eu: professor, consigo. Eu de casa até aqui testei, está perfeito.
E digo-vos mais, inclusive, lembro-me de no início da meta estar toda a gente assim a olhar para mim, pessoas até da minha idade e mais novas, e vocês sabem como é que são as pessoas, a começar, quando alguma coisa sai fora da norma, as pessoas começam a criticar, porque o normal, precisamente, era correr de sapatilhas, não é? E era aquilo que eu inicialmente previa que ia acontecer. E as pessoas começarem a sussurrar entre elas e até, lembro-me nessa altura, comecei assim a ficar um bocadinho, realmente, até duvidar se estaria bem ou se aquilo fazia sentido. Mas também foi sol de boca dura, porque rapidamente soou o apito, eu comecei a correr, lembro de ainda ouvir algumas risadas das pessoas, mas a partir de uma certa altura já não me lembrava de nada, o que eu queria era correr, estava a sentir tanto prazer, estava a gostar tanto. E digo-vos uma coisa, quando eu estava a chegar à meta, eu ouvia gritar pelo meu nome. Não pelo meu nome de Leninha, as pessoas não me conheciam, ou muitas das pessoas não me conheciam, mas por menina de galochas. E eu ouvia assim, vai menina de galochas, vai, corre, tu consegues, tu consegues. E eu, uau, isto sabe bem, e gostei, né? Senti-me, até me deu uma certa energia, até comecei a correr mais rápido. E para meu espanto, eu era a primeira a cortar a meta, por isso é que gritava o meu nome. Foi uma satisfação enorme, era uma coisa que eu não estava nada à espera, mas eu nunca tinha corrido, mas corri com muito prazer, corri com uma motivação enorme. Foi um espanto para todos nós, não é? Inclusive também chegar a casa e enfrentar a minha mãe por ter saído à sua revelia, não é? Mas depois ela ver o acontecimento, até, pronto, deixou assim passar. E lembro que ainda hoje em dia, apesar de tudo, naquelas festas de família, ela ainda faz alusão a esse dia, com orgulho de... Na altura não achava, na altura ela achava que o melhor para mim era me proteger e não me deixar correr, porque eu não tinha uma alimentação muito correta, é verdade, eu tinha alguma dificuldade em comer, não tinha assim muito apetite, mas tinha muita energia. E esses foram os primeiros passos que eu comecei a perceber que precisamente era o desporto que me movia. Foi aí também precisamente que eu comecei a ver que provavelmente eu ia ter que ignorar algumas vozes de fundo e dar mais atenção à minha vontade, à minha energia, àquilo que eu queria, aos meus sonhos. E assim foi começando a fazer um bocadinho as coisas pela minha vontade, a ter algumas lutas em casa até com a minha mãe, porque a defender as minhas teses e as minhas vontades. Pronto, e mais tarde fui para a Espanha, formei-me em desporto e lazer e tive tive um percurso muito interessante, do qual eu gostei muito, que me trouxe muitas riquezas, muita mais-valia. Eu desempenhei várias funções, eu fui coordenadora de aulas de grupo, eu fui coordenadora de eventos. Eu fui das primeiras pessoas, aliás, a primeira pessoa a organizar uma maratona de fitness na minha cidade. Da primeira, depois organizei mais 2 ou 3. Inclusive, eu lembro-me de, com esta bagagem toda de lidar com pessoas de várias faixas etárias, de ambos os sexos, que eu fui percebendo e ouvindo que muita gente tinha alguns bloqueios mentais. Muitas pessoas precisavam desabafar. Eu lembro precisamente que houve um ano em que eu decidi, eu vou ajudar estas pessoas de alguma forma. E tinha uma amiga muito próxima minha, e que lhe disse, olha, tenho esta ideia, vamos pôr em prática. Um grupo excelente de influência que eu tinha, essa minha amiga. Olha, eu quero fazer um jantar, organizar um jantar para estas pessoas todas. Muitas delas, eu dava aulas em várias cidades diferentes, muitas delas não se conheciam. Então organizamos uma tertúlia feminina. E o conceito dessa tertúlia era as pessoas inscreverem-se nesse jantar e a única coisa que elas eram obrigadas era, quando chegavam ao jantar, tinham um cartão onde escreviam, onde respondiam uma pergunta, que era: o que é que te tira o sono hoje em dia? E essa resposta era anónima, nós depois metíamos numa caixa. Inclusive eu convidei uma psicóloga amiga para depois desenvolvermos o resto do tema. E o conceito foi o seguinte:
toda a gente escrevia aí o seu tema, toda a gente deixava o seu tema nessa caixinha. Durante o jantar nós íamos falando, eu ia tirando o cartão, aleatoriamente, e ele lia em voz alta. E todas as pessoas davam opinião sobre o tema. Todas as pessoas ajudavam com a sua opinião a ver aquilo de outra forma. E no final, eu também dava a minha opinião, com a minha experiência, com a minha visão do tema. E por último também, essa psicóloga fazia uma avaliação mais técnica. E acho que foi mesmo a partir daí. Foi a partir daí que eu percebi, isto move-me também, eu gosto disto. Eu sentia-me bem. Muitas vezes quando estamos a ajudar os outros, muitas vezes e muitas vezes mesmo, também nos estamos a ajudar a nós, porque nos estamos a realizar e até também a perceber as coisas, os nossos problemas internos até de outra forma, com outro prisma. E foi aí então que eu percebi que o coaching fazia sentido. Aliás, não foi bem aí, foi mais à frente um bocadinho. Passaram uns anos eu comecei a perceber que era uma área que eu queria desenvolver. E assim foi, eu fiz uma formação de coaching na ICC, que é uma escola de coaching que forma para vários países. E a partir daí comecei a trabalhar com equipas e com atletas, com pais de atletas, com treinadores. E foi uma área que me fascinou, é uma área que me fascina atualmente muito. Isto para dizer o quê? Que trabalhar com pessoas é o que me motiva. Atualmente é mesmo aquilo que me motiva. E o que eu te quero começar a dizer é que a partir desta aula quero que também percebas que eu sou uma coach de ações. Eu não gosto de estar a aprender muita coisa ou de estar a ouvir muita coisa e depois não a pôr em prática. Porque a tendência que nós temos ao fazer isso é esquecer. Então eu quero que tu percebas já desde o início desta aula que tudo aquilo que nós vamos falando, tudo aquilo que eu vos vou perguntando, eu quero sempre que vocês escrevam, que vocês parem no final de cada aula e escrevam aqui as perguntas, que façam uma autorreflexão, porque é desta forma que vocês vão tirando o maior proveito deste curso. É desta forma que, com o vosso autoconhecimento, que vocês vão conseguindo ficar numa melhor versão de vocês. E então a minha pergunta para vocês é a seguinte: o que é que te move? O que é que te moveu? O que é que te moveu para seguir desporto? O que é que te move ainda? De que forma é que tu te sentes em relação ao desporto? O que é que te move? O que é que foste aprendendo ao longo da tua história? O que é que tu foste aprendendo ao longo da tua história? E eu queria que tu fizesses, no final desta aula, quando tivesses tempo, antes de passar à segunda aula, que tu fizesses, que tu escrevesses ou até gravasses em áudio uma apresentação sobre ti. Tal e qual como eu fizeste agora, e fui pegando alguns pontos que me fui lembrando da minha vida, no meu percurso de vida. Eu queria precisamente que tu fizesses isso, que fosses lá atrás na tua vida e começasses a escrever ou a falar para ti, gravasses um áudio sobre todos os pontos que te moveram até aqui, até o ponto onde tu estás hoje. O que é que te fez chegar até aqui? Ok? Portanto, deixo-vos este trabalho. Temos que começar já a meter as mãos na massa, que eu sou muito da ação e vocês vão perceber isso ao longo do curso, que sem trabalho nada se consegue. Eu costumo dizer muitas vezes que nada é impossível, mas é com trabalho. Portanto, bora lá trabalhar. Até à próxima aula. Beijos!